de que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Me permita mais uma vez orar com vocês? Senhor, a palavra foi lida, que o Senhor possa nessa noite falar com cada um de nós, nos permita ouvir aquilo que o Senhor tem, mas também nos incentive a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Tua palavra é um desafio para nós. Não tem nenhum ser humano que se encontre com a Tua palavra e que a vida não é transformada. E que o Senhor hoje possa nos transformar naquilo que o Senhor percebe em nós, deficiência, dificuldade. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esses dias um aluno, um tanto quanto cético, duvidoso, faz da dúvida uma razão para viver. Num seminário teológico, ele perguntou meio que receoso, meio que cauteloso, com certo cuidado e preocupação, se eu acreditava na existência da verdade. Levei em consideração essa sua cautela, esse seu receio de fazer essa pergunta, devido ao ambiente que a gente estava. Nós estávamos num seminário teológico. E devido também às pessoas que se encontravam em nossa volta, acreditavam na verdade. Então, ao perguntar e cheio de receio, a gente percebe o motivo pelo qual tem esse receio, a dificuldade. Então eu disse a ele que não somente acreditava na verdade, como também ensinava essa verdade que eu acreditava. E entre essas muitas verdades que eu acreditava, Cristo é uma delas. Ou Cristo é a maior de todas elas. E quando a gente analisa e vê o receio daquele garoto, daquele homem, a gente percebe o motivo. O ambiente que ele estava não era propício a ter dúvida. Não era propício a duvidar de Cristo sendo verdade ou não. Disse a ele que não somente acreditava, mas também ensinava. E se ensinava porque acreditava. E por acreditar, ensinava. E se ensina porque acredita. Já era evidente. No entanto, ele pediu, de uma forma até carinhosa, que definisse o que entendia por verdade. Que explicasse para ele o que eu entendia por isso. Disse a ele que a verdade para mim é uma harmonia, é uma adequação, é uma sintonia entre duas coisas. A verdade ao longo da história vem sendo definida assim, como uma harmonia, como uma adequação, como uma sintonia entre duas coisas. Disse a ele que a íntima relação do meu pensamento, das minhas informações, das minhas ideias, e esse pensamento, informação e ideia deveria estar em consonância, de acordo com aquilo que eu estava pensando. Então, um exemplo aqui. O que está diante de mim é um copo com água. Eu penso que isso aqui é um copo com água. Como é que isso se torna verdade? Quando eu vejo que de fato é um copo com água. Então, a materialização do meu pensamento com a coisa que eu estou pensando é o que dá sentido à verdade. É uma harmonia, é uma adequação, é uma sintonia entre essas coisas. Jesus, ele é o Logos de Deus. João vai dizer que ele é o Logos.
pré-encarnado. É o pensamento de Deus. É a palavra de Deus. Vai dizer um pastor que viveu no século I, que Deus, quando quis mostrar a sua verdade, Ele assim a fez pela encarnação do seu verbo. Quando a sua palavra encarna, se torna material, ali você encontra a verdade. Não é à toa que Jesus, quando está diante dos questionadores, dos céticos, quando perguntam o que é a verdade, Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. A harmonia entre os pensamentos de Deus e o Deus encarnado. É isso que é a verdade. Então, a harmonia, voltando aqui, daqui a pouco nós vamos entender por que falar dessas coisas tão difíceis. A harmonia, a adequação e a sintonia é o que torna possível a verdade. É o que faz sentido a verdade. A harmonia, a adequação e a sintonia é o que torna possível todas as verdades, entre elas a maior de todas as verdades é o Cristo encarnado. Toda verdade só é possível quando possível é essa profunda relação. Se não há essa relação entre aquilo que eu penso e a coisa que eu estou pensando, é a minha opinião. E a minha opinião nem sempre ela é válida, porque ela não tem embasamento nenhum. É só aquilo que eu acho. Eu poderia dizer muito bem que está diante de mim é um copo com café. E nenhum de vocês teria o direito de duvidar, porque é a minha opinião. Isso não é verdade. É minha opinião, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Se você diz que me ama, então você guardará as minhas palavras, disse Jesus. Olha aqui, se você diz que me ama, pensamento. E se você guardar as minhas palavras, concretiza a sua palavra que você me ama. É uma relação entre aquilo que eu penso e a maneira que eu vivo. Eu guardo as tuas palavras no meu coração, disse o salmista, para que eu tenha o objetivo de não pecar contra ti. Guardei na minha cabeça, para não pecar contra ti, eu a vivencio. A harmonia entre aquilo que eu penso e as coisas que eu estou pensando. Foi lido por nós agora o texto que logo no primeiro verso nos traz um desafio. O que penso ser interessante no verso 5, e vocês podem acompanhar isso, que por nós foi lido, é a sutileza e ao mesmo tempo a maturidade de João em impor sobre o texto ou sobre a sua carta dirigida à igreja a autoridade do dono da igreja. Ele é tão sutil e ao mesmo tempo maduro o suficiente para colocar sobre a sua carta a autoridade do Senhor da igreja. Ou seja, ele traz para si a autoridade de Cristo e automaticamente a sua carta vai repleta de autoridade. Esta é a mensagem que deles ouvimos. E por isso vos anunciamos. Aquilo que disse e que estou dizendo e que vou dizer está repleto da autoridade do dono da igreja. É isso que João está dizendo para nós. E por estar repleto dessa autoridade, não tem como você rejeitar. Porque não é palavras de João, é palavras de Jesus. E João traz isso em questão, porque aquilo que dele ouvimos é o que nós anunciamos. Não é as minhas palavras, não é aquilo que eu penso, é aquilo que ele quer que eu anuncie a vocês. O que a princípio é esse grande anúncio? Quando a gente pergunta para João, João, que grande anúncio é esse que você vai nos dizer? E aí João diria que Deus é luz. Olha o texto. Que Deus é luz, disse João, e que nele não há trevas nenhuma. A natureza de Deus é extremamente reluzente, brilhante. Ele não compactua com nada obscuro. Deus não compactua com nada encoberto, com nada que seja maculado, com alguma coisa que fira os seus princípios, porque ele é luz. Vai dizer João que na luz, que é Deus, não há vazão para trevas nenhuma. Ele não permite que isso aconteça. Quando João descreve aqui, anuncia a natureza de Deus, que é luz, ele denuncia automaticamente a errada forma daqueles homens viverem
na igreja na Ásia Menor. Quando ele diz, gente, Deus é luz, automaticamente com esse anúncio ele traz uma denúncia também. E se a gente também nos tornar humilde o suficiente hoje para reconhecer, ele também denuncia a nossa forma equivocada, muitas vezes, de viver com Deus e para Deus. Denuncia. É por isso que eu percebo que, às vezes, as pessoas não querem se aproximar da luz. Porque se aproximar da luz é se expor. E se expor é mostrar pecado. E mostrar pecado é reconhecer que é falho. E reconhecer que é falho é pedir perdão. E pedir perdão é ser purificado. É o que João vai dizer no decorrer aqui da carta. A notícia que nos traz confiança, aqui a princípio, e que deveria nos alegrar, porque isso deveria nos alegrar, saber que Deus é luz, pode se transformar e se transforma em um juízo. Pode se transformar e se transforma em uma denúncia sobre aquele que nela se encontra, no caso Deus na luz. Diante da luz que estamos, não pode haver erro ou falsidade, que será denunciada e evidenciada por Deus. Perante a luz que é Deus, nada de obscuro na nossa vida passa desapercebido por Ele. Nada. Quando a gente pensa em esconder alguma coisa de Deus, quando a gente está na luz, isso se torna claro. A gente falou pela manhã que quando o Adão peca, para reparar o seu erro, sabe o que ele faz? Coloca folha de figueira sobre a sua nudez. Como se folha de figueiras cobrisse pecado de alguém. Folha de figueiras aqui era justiça, autojustiça. É como se as minhas obras fossem capazes de reparar os meus danos. E aí Deus mostra que é impossível folha de figueira cobrir nudez de alguém. Ele tem que matar um cordeiro, tem que haver sangue, o corpo é partido, o sangue é derramado, para reparar uma vontade indevida de um homem. Então, aí a gente percebe que quando a gente aparece na luz, aquilo que a gente quer esconder se torna claro. Aquilo que a gente quer que ninguém saiba é dita nos telhados. Aquilo que a gente quer que ninguém vê, todo mundo está vendo. E aí o nosso receio, às vezes, de querer ir para a luz. E aí o nosso receio, às vezes, de querer intimidade com Deus. E aí os nossos receios, às vezes, de se expor à palavra de Deus. Como eu falei, ao ler a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela denuncia que nós somos, mas nos apresenta a oportunidade para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque ao denunciar, ela não nos deixa prostrado, jogado. Ela apresenta uma situação de reparo. Ela nos apresenta uma forma de reiniciar e reconstruir novamente a nossa vida. Não a partir das nossas próprias vontades, mas a partir da vontade de Deus. João precisa, como pastor daquela igreja, olha o texto, corrigir naquela igreja a maneira desarmoniosa, a maneira inadequada, a maneira despida de qualquer sintonia de alguns irmãos ou daqueles filhinhos que foram seduzidos e atraídos por ensinos que estavam causando muito danos a eles. Então, ao ver a vida que aqueles irmãos estavam vivendo, João se comove. Porque não são somente membros da igreja de João, ele chama de filhinhos. Filhinhos. Uma vez perguntaram a João, a tradição vai contar, por que João chama esses velhinhos de filhinhos? E por que ele diz, filhinhos, amai-vos uns aos outros? Por que, João, você só repete isso? Com 100 anos de idade, você só sabe falar isso, parece um papagaio. Chama a gente de filhinhos, ao mesmo tempo quer que nós nos amemos uns aos outros. Aí João responde, se vocês cumprirem somente isso, vocês cumpriram todo o evangelho. Ame uns aos outros. Porque aquele que ama o outro não vai matar o outro. Cumpriu um mandamento. Aquele que ama o outro não vai furtar o outro. Ou roubar. Furto é um roubo sem agressão. Roubo é um roubo com agressão. Não acontece as duas coisas, porque eu amo. E por amar respeito. Porque eu vejo naquele outro a imagem do Criador. Isso já é suficiente para ter todo o meu respeito.
E aí, se você cumprir somente isso, amar uns aos outros, todo o evangelho, vai dizer João, já é capaz de ser cumprido. Então, João se preocupa porque percebe que os seus filhinhos estão sofrendo por algo que aceitaram como verdade, sem impor como consequência as práticas ou as maneiras praticadas dessa mentira. Porque ao crer em uma mentira, a minha vida se torna mentirosa. Lembra, eu sou aquilo que eu penso. As minhas ações, primeiro, são pensadas. E se eu tenho pensamentos equivocados, se o meu pensamento é errado, como está tendo aqui na igreja da Ásia Menor, as práticas também serão erradas. As práticas serão indevidas, porque indevido é o meu pensamento, e por causa que é indevido o pensamento daquela gente, João escreve essa carta. Preocupadíssimo com a postura de vida daquela gente. João está tentando consertar aqui, reparar, e talvez, por que não, aniquilar uma mentira que estava sendo pregada, de que aquilo que eles fazem no corpo, olha só, como essa mentira de vez em quando aparece no nosso arraiais evangélico, que aquilo que eu faço no meu corpo, ou através do meu corpo de forma libertina, não mancha, não macula, não corrompe a minha alma e a minha vida. Eu não preciso me preocupar com as minhas ações. Isso não vai atrapalhar a minha vida. Pensava aqueles homens. Se eu tenho um conhecimento iluminado, a minha prática, aquilo que eu faço, mesmo que seja ruim ou não, de forma libertina, não atrapalha em nada a minha salvação. Lembra? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquilo que eu faço não interfere. Aquilo que eu faço não atrapalha, não macula, não desmente Deus que é verdade. Então, por causa dessas coisas, dessa mentira, João escreve uma carta, e a princípio ele é muito forte. A gente tem um certo cuidado de falar de pecado hoje em dia, porque as pessoas se sentem muito machucadas quando ouvem essa palavra pecado. Não se pode falar disso. E principalmente quando o pecado, de certa forma, serve para o pecado que eu estou vivendo. Percebe? Porque me atingiu. Tanto que nas igrejas americanas, a palavra pecado foi extinta. Hoje ninguém se adultera mais, hoje se tem caso. Coloca um outro termo para diminuir o peso do que é o pecado. Hoje não se rouba mais, pegou emprestado sem querer. Só não devolveu. Então a gente vai colocando palavras para amenizar a grosseria que é pecado. E João não tem pudor nenhum aqui. Ele desce a caneta. Vocês estão mentindo. A vida que vocês estão vivendo não corresponde com Deus que é luz. E é por isso que vocês não vêm para a luz, porque as suas obras são denunciadas. Isso aqui é muito sério. Então, a princípio, o pensamento desses homens era o seguinte: aquilo que eu faço no meu corpo não macula a minha vida com Deus, não prejudica, não atrapalha a minha relação com Deus, que o pecado não existe ao ponto de atrapalhar o meu relacionamento com Deus. É isso que algumas dessas pessoas estavam pensando. Mesmo Deus sendo luz, mesmo em Deus não habitando pecado nenhum, aquilo que eu faço não atrapalha o meu relacionamento com Ele. Qual é a grande questão por trás de tudo isso? Como reparar os problemas no presente momento instalado naquela igreja? A gente poderia perguntar para João, como é que ele resolveria esse problema? O que veementemente esses homens estão negando ao ponto de destruir, de corromper, de macular o seu relacionamento com Deus. Porque estava acontecendo isso. Esses homens foram privados da presença de Deus. Vocês estão dizendo que Deus é luz e vocês vivendo dessa forma, dizem que está na luz, vocês são mentirosos. Olha como ele é forte aqui nessa questão. O texto que foi lido apresenta no mínimo 13 negações aqui, que é evidente, porém nós só vamos falar de duas. Duas negações prejudiciais que estavam mudando para pior a vida de toda aquela gente na Ásia Menor. Duas negações ensinadas que estavam afastando os seus discípulos, os seus filhinhos, da luz que é Deus. O que eles estavam negando, que preocupou tanto João? O que era isso? Então vamos lá, o verso 7 e 8 vai dizer a primeira negação.
A negação de que o pecado não corrompe a minha comunhão com Deus. O pecado não corrompe a minha negação com Deus. É isso que eles estavam dizendo. O texto está aí, não precisa ler. Existe nesse cenário aqui uma falsa pretensão. Uma grande pretensão falsificada. Primeiro, alguns discípulos estão afirmando a todo mundo que vivem profundamente uma intimidade com Deus. Nenhum deles diria que estavam vivendo uma vida de inimizade com Deus. Ninguém aqui é louco para dizer isso. Na Ásia Menor. Ninguém teria coragem de dizer, a minha vida é uma vida de inimizade com Deus. Eles estão dizendo o contrário. Todos não somente acreditavam, como também propagavam um relacionamento comum de intimidade com Deus aqui. Se você fizesse uma entrevista com qualquer um daqueles membros da Ásia Menor, da igreja de Filadélfia, Laodiceia, ou de Tiátira, qualquer um daquela região, que estivesse com esse pensamento e perguntasse, você tem comunhão com Deus? Ele diria, claro que eu tenho. Você tem intimidade com Deus? Claro, é só olhar a minha vida. Aí eu falo, a sua vida não está dizendo isso. Aquilo que vocês estão vendo como sendo pecado, poderia dizer esses membros dessa igreja, diria alguns deles, não interfere nem corrompe a minha comunhão com Deus, mesmo Deus sendo luz. O que é interessante é quantas pessoas não pensam assim hoje, hein? Quantas? Quantas pessoas acreditam fielmente que aquilo que elas fazem não interfere na sua comunhão com Deus? Vivem de forma como quer, acreditando que aquilo que elas estão fazendo não interfere em nada na sua comunhão com Deus. Quantas pessoas vêm a nós com esse mesmo discurso? Quantas pessoas já ouvi falando isso? Ah, isso daí é coisa da sua cabeça. Deus nem leva em consideração isso. Você acha que Deus vai me julgar por causa disso? Foi só uma moedinha que eu roubei. Comi só uma bolachinha a mais. Quando a minha mãe pediu para comer só 3, eu comi 4. Você acha que Deus vai negar por causa de uma bolachinha? Um pãozinho a mais? A glutonaria aqui em questão. Então a gente vê que acha que é simples, que Deus não presta atenção nessas coisas e que isso é irrelevante para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Quantas vezes a gente já ouviu discursos assim? Quantas vezes nós já usamos esse discurso, dizendo que isso que eu estou fazendo ou vivendo não interfere na minha comunhão com Deus? De forma alguma interfere. Quantas vezes, equivocadamente, nós usurpamos a graça de Deus? Nós barateamos a graça de Deus? Nós judiamos a graça de Deus? Acreditando que na graça de Deus é permitido tudo. Que tudo permite, que Deus é gracioso, que eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me perdoar. Ele perdoa, tem dúvida disso. A gente falou pela manhã que entre perdoar tudo e destruir tudo quando o homem erra, Deus opta por perdoar tudo. Porém, ao perdoar tudo, Ele nos dá a liberdade, olha só, Deus nos dá a liberdade de sofrer as consequências das nossas escolhas. Aquilo que eu faço tem consequência, mesmo que seja automaticamente por Deus perdoado. Cometi o erro, Deus me perdoa, agora recebe a consequência. Sofro por causa das escolhas. Então, mas você olha essa galera aqui, principalmente a gente de vez em quando fala, que Deus não se importa com isso. E por causa disso nós usurpamos a graça de Deus, nós barateamos para satisfazer os nossos próprios caprichos. E a nossa vida sem graça. Tudo por causa de caprichos. Às vezes machuca os outros, porque acha que ao machucar o outro, Deus não se importa comigo. Por quê? Porque eu estou no meu direito. Ah, falou mal de mim, por que eu não posso machucar ele? Eu estou no meu direito, Senhor. E esqueceu que no Evangelho o direito já foi pregado na cruz. Nós não temos mais direito nenhum. Uma vez um rapaz foi nos ensinar a orar, e aí ele nos ensinou a orar na parábola do filho pródigo. Eu fiquei muito curioso, nunca vi um ensinamento de oração na parábola do filho pródigo. E ele falou assim, eu vou ensinar vocês a pegar Deus pelo colarinho e dizer assim, devolve tudo aquilo que é meu. O filho pródigo fez isso. Me dá tudo que é meu. Deus me livre de dizer isso. Se eu falasse isso a Deus, me dá tudo que é meu, Deus falasse, eu vou te dar o inferno, que por direito é seu. Por direito.
Se tem alguma coisa que nós temos direito nessa vida, é o inferno. E a graça quebra isso. A graça é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Isso é graça. Como é que eu vou querer reivindicar direito? Como é que em nome de caprichos eu vou querer machucar as pessoas ou criticar pessoas porque eu acho que eu sou no meu direito? Esse direito nós não temos. Se Ele nos perdoou, por que não perdoar o outro? Acho que a grande demonstração de uma pessoa convertida é a sua capacidade de pedir perdão. Mesmo o outro estando errado. É a sua capacidade de pedir perdão. Deus só nos perdoa, vai dizer Mateus 5 e 6, se nós perdoarmos as nossas ofensas, ou perdoarmos aquele que nos ofendeu. Parece que há uma condição aqui. Deus me perdoa se eu perdoar. É a única vez que nós encontramos na Bíblia Deus tratando de forma condicional. Olha só, eu só vou te perdoar, Unias, se você perdoar o Éder. Aí o Unias poderia olhar para Deus, mas Senhor, não é graça? É que você não entendeu o que é graça. Porque olha só, ao perdoar o outro, eu já demonstro ao outro que eu sou uma pessoa regenerada. Porque uma pessoa regenerada é uma pessoa que é perdoada e se sente perdoada, e ao se sentir perdoada é capaz de pedir perdão. Pessoa transformada. E o que é interessante que o texto bíblico é tão desafiador, isso que eu acho impressionante na Bíblia, é que ela não leva em consideração se eu estou certo. O texto diz assim, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, mesmo se foi você ou ele que causou essa coisa, mas se você percebe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele e acerta essas coisas. Vai até ele e repara isso. Mas Senhor, foi ele que errou. Não estou perguntando, vai lá e repara. Ele tem alguma coisa contra ti. Talvez um mal entendido. Resolve essa situação. Não vai permitir que isso vire na igreja uma bola de neve. Se tem alguma coisa que chama a atenção de Deus, é quando há dentro da igreja essas discussões. Você prega a igreja de Atos, o coro está comendo, está sendo perseguida, os imperadores estão perseguindo a igreja, sabe o que os discípulos pedem? Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra com mais fervor. Um pouquinho mais à frente, dentro da igreja está uma discussão, porque algumas viúvas gregas estão reclamando que o feijão dela está vencido das viúvas judias, não. Por questão de comida, começa a ver o problema na igreja. Aí Pedro e João, para tudo. Não, vamos parar tudo. Vamos sentar aqui. Elejam vocês aí, alguém que represente vocês. Elejam vocês aí, diáconos, que sejam capazes de reparar o problema de vocês. Porque não é lícito a gente deixar de orar e de pregar para servir a mesa. Não é que servir a mesa seja algo indigno, mas isso tinha algo um pouco mais importante a fazer. Então percebe? Questão de comida fez a igreja parar e acertar essa questão. Porque ele sabia a bola de neve que isso poderia causar. Então, direito nós não temos. Pelo menos a Bíblia não diz que eu tenho. E se ela diz que eu tenho, talvez não me mostre que eu tenho. Talvez ela só mostre que eu tenho no céu. Aí eu posso desfrutar do grande direito que eu tenho. Em Cristo Jesus, a sua presença. Andar na luz, como Ele na luz está, é se expor ao julgamento, é se expor à análise de Deus, onde nada passa desapercebido. É ser visto e analisado pelo próximo, para assim ser melhor compreendido. Andar na luz. Olha o desafio que isso traz. Quem é que tem coragem de se expor à luz? Sabendo que na luz eu sou exposto por Deus, aos outros inclusive. Mas o que é interessante é que ao ser exposto por Deus aos outros, essa exposição me torna uma pessoa mais compreendida pelos outros. Porque não há falsidade aqui. É isso aqui que eu sou, meu irmão. Infelizmente não posso te oferecer nada melhor. Você aceita? Cabe o irmão aceitar. Eu estou em construção, não sou completamente formado, tenho os meus erros, me aceita por isso? Me perdoe por isso? Quem sabe um dia, ou o irmão que é mais perfeito do que eu, me ajude a alcançar a perfeição. Então, se expor à luz é se expor à análise de Deus e, ao mesmo tempo, à análise do próximo e ser compreendido pelo próximo. E é nessa exposição que andar na luz, não são os grosseiros pecados que são mostrados. Sabiam?
quando a gente se expõe à luz, não é esses grosseiros pecados que são a mostra. Esses grosseiros pecados todo mundo já está vendo. É aquele pecadinho que eu escondo de todo mundo e que morro de medo que alguém um dia possa ver. A gente vai entender futuramente os benefícios que é andar na luz e o quanto é importante se expor, aqui nesse caso, à luz. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos aproximarmos da luz, mais as trevas que existem em nós são reveladas. E quanto mais reveladas as trevas em nós, mais seremos capazes de reconhecer o pecado que nos priva da comunhão com Deus. Esses homens aqui estavam completamente distantes da comunhão com Deus, porque eles diziam que não tinha pecado. Eles diziam que aquilo que eles faziam de pecado no corpo não atrapalhava, mesmo Deus sendo luz. E é por causa disso que João vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todos eles. E para assim purificado, ter a comunhão com Deus na luz novamente, vivendo e praticando a verdade, e não uma vida de mentira como aqueles homens estavam vivendo. Segundo, o verso 8 e o verso 9. Está no telão, é só acompanhar que eu não vou ler. A segunda pretensão desses equivocados irmãos da Ásia Menor é um pouco pior do que a primeira negação. Ou seja, de que não existe mais pecado neles. A primeira era que aquilo que eu faço não é pecado, mesmo me separando da comunhão com Deus. A segunda era que nem pecado sequer existe. O verso 8 e o verso 9. Que eles estão livres de todo e qualquer pecado. João, quando ouve isso, ele se arrepia. Vocês não deram crédito àquilo que eu ensinei. Vocês não entenderam aquilo que eu ensinei. Ele fica tão angustiado, que ele é pesado aqui. E o que é interessante em João, que esse peso do seu discurso está repleto de uma autoridade. Porque nós anunciamos porque dele ouvimos. Ou seja, o problema é do Senhor. Se você se sentir insatisfeito com o discurso, poderia dizer João, vai reclamar com Deus. Porque é a palavra dele. É ele que está dizendo. E a palavra dele poderia dizer, João, nos confronta. Quando nós encontramos com ela. Não existe possibilidade de uma pessoa se deparar com a palavra de Deus, ser confrontada por ela e não mudar a sua vida. Mesmo que seja para pior. Pode se distanciar, achar ridículo, se muda para pior ou para melhor. Porque o contato que essa palavra não transforma. Nesse caso, ele não pode, nesse caso aqui, no caso da negação da existência de pecado, eles não podem se beneficiarem do efeito purificador do sangue de Jesus. O sangue de Jesus aqui se torna neutro para eles. Por quê? Porque eu não tenho pecado. Por que eu vou precisar do sangue de alguém se pecado, nem pecado eu tenho? Olha só o problema que isso pode causar na vida dessa gente. Porque eles dizem que nem pecado nós temos. O fato de afirmar a não existência do pecado em suas próprias vidas, existe a afirmação de que o sangue de Jesus não tem validade nenhuma. Pelo menos para aqueles homens. Se eu não tenho pecado, para que sangue? Sangue só precisa caso tenha pecado. Como eu alcancei um grau de santidade, a ponto de aquilo que eu faço no corpo não mais me prejudicar, não existe mais pecado em mim. Deus me tornou um santo perfeito diante de vós. E aqui você encontra também na igreja facções, porque tinha pessoas que se consideravam mais santas do que as outras. Eu sou tão santo que eu não quero que nem você toque em mim. Existem alguns pastores que são assim, né? Pregam, depois saem pelos fundos, sem dar a mão para a ovelha, porque cheiro de ovelha de vez em quando, hein? Ovelha, né? Tem o seu próprio cheiro. E o pastor que não tem cheiro de ovelha não pode ser considerado como pastor. Eu acho que o pastor que não sabe o nome das suas ovelhas não é um pastor, é um pregador, não um pastor. Continuando. Toda essa negação da presente existência do pecado gira em torno da compreensão de alguns deles tinham, de certo conhecimento espiritual, ou seja, místico, que era capaz de tirar o pecado que tão de perto nos assolava. Então, um certo conhecimento que eles têm
seriam capazes de extirpar. Extirpar? É isso, né? É que eu sou americano, estou aprendendo brasileiro agora, então vocês me perdoem se eu falar alguma coisa errada. Então, é extirpar o pecado que já não mais existe. Por quê? Porque eu alcancei um grau de conhecimento tão grande que o pecado nem me alcança mais. Olha só o problema que esses homens aqui estão vivendo. E para que buscar um Salvador? Para que ser salvo? Salvo do quê? Salvo para quê? Se eu não tenho nada. Ora, se não existe pecado em nós, por que precisar de um Salvador? Para que confessar pecados? Haja vendo que nós não o temos. Para que se preocupar com a nossa natureza, que é boa? Iria dizer alguns deles. Se não existe maldade em nós, tem um poeta aí, o nome dele é Kleber, eu acho interessante, um homem muito capaz, e ele vai dizer um negócio bem que ilustra aqui o que estou querendo dizer. Ele vai dizer que os homens não são maus, eles só estão perdidos. Isso é bonito demais, né? Tanto que quando ele declama por aí, as senhoras choram. Que menino de palavras bonitas, hein? Os homens não são maus, só estão perdidos. Eu concordo plenamente com a segunda parte. Que nós estamos perdidos, ou que nós estávamos perdidos, isso era evidente. É tão interessante, tão perdido nós estávamos, que Deus teve que descer do céu e vir ao nosso encontro. E Ele fez isso como? Enviando Jesus. Nós não sabíamos o caminho, nem muito menos tínhamos noção de verdade, nem muito menos sabíamos o que era vida. Quando Ele se apresenta diante da multidão, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, perdido nós estávamos. O Kleber tem toda a certeza aqui, mas a primeira parte dele tem alguma coisa errada. Pelo menos o Davi não concordaria com ele, no Salmo 51. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebe a minha mãe. Paulo, se olhasse para o Kleber hoje, diria, Paulo, Kleber, você está errado. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Todas as vezes que eu quero fazer o bem, Kleber, o mal está comigo. Como é que pode haver alguma coisa boa em mim? Esses irmãos aqui da igreja da Ásia Menor estavam negando isso. Não existe pecado na gente. E se não existe pecado em nós, para que um Salvador? Para que sangue ser derramado? Para que ficar matando animais aí? Para que se sacrificar humanamente? Jesus, para com isso, não precisa, nós não temos pecado. Porém, se dissermos que nós não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha o que diz o verso 9. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, temos a garantia de que Ele é fiel, não somente para nos perdoar os pecados, mas também nos purificar daquele mal impregnado em nós, que nós temos. Meus irmãos, quando nós negamos aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, nós nos privamos de desfrutar o que Deus tem de melhor para nós, que é a sua comunhão. Acho que não existe nada melhor do que isso, ou nada maior do que isso. E todas as vezes que eu nego aquilo que eu tenho e que separa a minha comunhão com Ele, eu acabo perdendo. A gente sempre perde. Quando nós negamos, por exemplo, isso que esses irmãos estavam negando. A sua comunhão é privada de nós quando diante dele, arrogantemente, não confessamos as nossas culpas. O Isaías, no capítulo 1, vai dizer que o que separa nós do nosso Deus são as nossas mãos manchadas de sangue, são as nossas iniquidades, são as nossas más escolhas, são as nossas más atitudes. É isso que nos separa automaticamente. Deus nos perdoa, mas nós perdemos com isso. Nós somos privados daquilo que Deus tem de melhor para nos dar, a sua comunhão. E não confessar as nossas culpas é também fazê-lo mentiroso, porque nós dizemos que não há pecado em nós. E quando nós afirmamos que não há pecado em nós, Deus está sendo mentiroso nessa história, porque Deus afirma que nós temos pecado. Pois Ele sabe que existe em nós pecado. Todos nós carecemos do perdão que só Ele pode nos oferecer. E isso Ele faz por meio do seu Cristo, por causa do seu Cristo, que derramou o seu sangue para nos perdoar.
e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça e pecado serão perdoados se a Ele confessarmos que nós temos pecados. Até rimou, pode colocar no Facebook, mas cita a fonte. Toda injustiça e pecado serão perdoados se houver em nós esse reconhecimento, seja qual for o pecado. Se a gente tiver essa coragem de reconhecer que nós temos culpa, automaticamente o sangue de Jesus não somente nos perdoa, mas também nos purifica. Não somente nos perdoa, mas nos oferece a recomeçar de novo. Não somente nos perdoa, mas nos dá a possibilidade de reatar novamente aquela comunhão que um dia foi perdida. Então vale a pena, meus irmãos, reconhecer que as nossas práticas de alguma forma pode atrapalhar a nossa relação com Deus. E também de reconhecer todos os dias que nós carecemos do seu perdão, mesmo de forma inconsciente, nós pecamos. Meus irmãos, eu quero encerrar com isso, mas antes de encerrar, eu gostaria de dar um minutinho a você, de refletir sobre a sua vida, se há alguma coisa que atrapalhe você da sua relação com Deus, da sua comunhão com Deus. Nesse momento eu queria lhe dar a oportunidade. Nesse momento eu também quero ter essa oportunidade, um minutinho só, de silêncio e de reflexão, para que se Deus encontrar alguma coisa dentro da gente, pela gente, essa noite possa ser confessada. Nós queremos retomar, reatar novamente aquilo que um dia foi perdido e que por nós um dia foi ganho na cruz do Calvário. Um minutinho só, meus irmãos. Senhor, nós nos encontramos aqui diante do Senhor que é luz e que todas as coisas veem dentro de nós. E não somente aquilo que a gente faz, mas os motivos que também nos levam a fazer. Se o Senhor perceber que existe alguma coisa que atrapalhe a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor que é luz, tenha hoje a oportunidade de arrancar isso da gente, porque o que mais queremos é viver contigo na luz, de forma sincera, de forma exposta, como a tua luz assim faz a cada um de nós. Senhor, nos ajuda a reconhecer quem nós somos e nos ajuda a nos submeter a quem o Senhor é, o Deus que é santo, o Deus que não aceita erro nenhum em sua presença, mas por causa de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós que somos pecadores, hoje temos acesso ao Senhor, porque confessamos os nossos pecados e sabemos que o Senhor é fiel e justo, não somente para perdoá-los, todos eles, mas também purificar a nossa natureza de todo pecado. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se temos cantigas.